Nós também vamos precisar utilizar a função de impressão de log, né? Essa função ela também recebeu um pequeno ajuste para se adequar ao log de saída lá da simulação e também uma função para a gente visualizar melhor o resultado, né, da simulação, que é uma das saídas, né, do método. Além do log simulado, nós temos aquele bloco de resultados, né? Então, essa função, ela imprime de forma mais organizada o resultado lá. E aqui nós vamos ver aqui os exemplos de simulação Monte Carlo, né? Para a realização dos exemplos, começaremos a partir de um DFG, né? Utilizando o log run examples e o conhecimento da taxa de chegada dos casos, né? Que a gente vai informar. Então, assim, esse log já é conhecido, né, da gente, é um processo simplificado relacionado ao tratamento de reclamações do cliente, né, e o processo pode ser visto aqui, né, nesse modelo. Então, para realizar, né, a simulação, primeiramente a gente realiza a importação do log, né, que a gente já viu essa função também, esse método em aulas passadas. Aqui nós temos a impressão do log, para ter uma ideia, ele tem 6 variantes e 6 traces, né? Então, tá aqui o log. E nós, também utilizando métodos conhecidos, a gente dá uma olhada aqui, né? Encontra o DFG, né? Dele. E as atividades iniciais e de fim, tá? E convertemos o DFG para a rede de Petri, que é o que o método lá da simulação Monte Carlo está esperando, né? Então aqui nós podemos ver a rede de Petri encontrada a partir, né, desses passos que representa lá, né, um modelo que representa lá o log. E vamos realizar a simulação Monte Carlo, tá? Então, a gente passa aqui, né, a variante backwards do token replay e a taxa de chegada em segundos, que equivale a 3 horas, né? Um case a cada 3 horas, tá? E passamos aqui os parâmetros, né, definidos e as entradas e retornamos, né, o log simulado e o resultado, tá? Então, assim, ele mostra aqui a execução, né, de cada thread, né? Ele mostra também a operação de replay, né, que começou e terminou, como ele diz, né, inicialmente. Ele executa o replay. Ele usou 99 threads, né? Porque eu não informei outra quantidade, então ele usou a informação default. E ele termina aqui a simulação, tá? Então, o processamento dessa simulação, ele é simples, né? São 100 threads, ele é rápido. E a partir dessa simulação, né, a gente pode fazer vários tipos de análise, né? Então, inicialmente aqui vamos explorar um dos resultados, que é o log simulado, tá? Então, eu pedi aqui para imprimir com aquela função adaptada, né? Então, nós vemos aqui que ele encontrou 43 variantes nessa simulação e gerou 100 traces. Então, assim, todos os threads lá chegaram ao final dentro do tempo máximo, né? E foram todos considerados. E aqui tem todos os traces, certo? Os 100 traces listados. E aí, né, vamos explorar também o log simulado com a biblioteca que nós vimos, né, também, que a gente pode fazer algumas visualizações estatísticas a partir de um log, né, que nós já estudamos também.
Então, aqui, inicialmente, né, vamos usar um gráfico, né, para ver a distribuição da duração de caso. Então, a gente colocou aqui como entrada o log simulado e pedimos para apresentar o gráfico simples lá, né, com a duração dos casos. Então, a gente visualiza aqui, né, a duração, aqui tem todos os casos, né, os 100 casos, transformado aí o tempo deles numa curva. E como nós vimos, né, lá também na biblioteca, a gente pode ver em escala semilogarítmica, é a mesma informação, tá? Então, é a mesma informação, só que em outra escala. Outra funcionalidade interessante lá da biblioteca outro método interessante da biblioteca estatística é a distribuição de eventos ao longo do tempo, né? Quais intervalos de tempo o maior número de eventos é registrado. Então aqui, ó, a gente também usa lá, né, um método já pronto, passa o log simulado, no caso, coloca a variante lá para ver as datas, né, por data, e aí a gente vê aqui as datas que foram geradas lá na simulação do log e quantidade de eventos distribuídos por essa data, né? Então, é bem interessante para a gente ver assim o pico, né, de eventos no nosso log, tá? E agora vamos ver o retorno também a partir daquele segundo bloco de resultado, que é o resultado da simulação, além do log simulado, tá? E aqui, relembrando, né, as saídas, nós temos uma árvore de intervalo para cada lugar, né, que armazena o intervalo para cada vez que o lugar estava ocupado, né, com a quantidade máxima. A árvore de transições, né, que mostra também o intervalo de tempo onde a transição esteve habilitada e não disparou. Uma lista contendo os tempos de processamento também para todos os casos do log simulado, a mediana do tempo de processamento, a taxa de chegada, que foi a que a gente definiu, e a diferença entre o último e o primeiro, né, o tempo total do log. Então, utilizando aquela função que foi definida, né, para imprimir o resultado, então nós temos aqui o resultado da simulação, a mediana do tempo de serviço do log foi de 2,66 dias, então essa é a mediana de tempo de processamento dos casos. A taxa de chegada foi aquele que a gente definiu, né? A duração do log como um todo deu 18,28 dias, né? E aqui o tempo de processamento de cada case lá no log, então ele também tem essa informação. Então aqui nós temos todos os tempos de processamento, todos os cases, tá? A árvore de intervalo para cada lugar, então ele mostra aqui para cada lugar o intervalo de tempo, né, onde ele esteve ocupado. Então, esteve ocupado entre o 18º dia e o 19º. Esse aqui, o 19º e o 24º. Então, para cada lugar, ele é colocado. Ele vem aqui, é grande um pouquinho. E aqui a árvore de intervalo para cada transição, né? Que esteve habilitada e não disparou entre os dias 12 e 14, 14 e 15. Então, para cada transição tem essa informação, tá? Que foi encontrada, transição que não teve essa situação, não tem o intervalo, tá? A partir desse resultado, a gente também pode gerar, né, informações estatísticas para que a gente avalie os cenários, né, do log simulado. E aí aqui eu construí um gráfico de barras, né, com tempo de processamento dos cases do log simulado, utilizando uma das variáveis de saída. Essa informação é bem parecida com o que a gente alcançou lá, utilizando os métodos da biblioteca lá também de estatística, só que em um outro formato, né? Ao invés de ter aquele gráfico, nós construímos por conta própria aqui um gráfico de barras, né? Com tempo de processamento de cases, né? E aqui a frequência absoluta
e mostra mais ou menos aquela curva, né, parecida com o que a gente tinha. Uma outra forma também de visualizar, que eu gosto muito, é o box plot, né, com a mesma informação, tá? Então, a gente tem aqui a mediana, né, e temos visualmente aqui o tempo de processamento, né? Temos aqui os pontos fora da curva, né, que a gente consegue visualizar. Eu acho esse gráfico bem interessante. Também construí um gráfico de pizza, né, para mostrar as transições com problemas, né, ou seja, a transição foi habilitada, mas não foi disparada, né, teve um intervalo de tempo. E aí aqui a gente consegue ver assim as transições que mais deram problemas, né? O gráfico de pizza ele nos passa essa informação, né? Então a gente consegue visualizar aqui as que tiveram se encaixaram mais nessa situação, né? De ter um intervalo de tempo onde ficaram habilitadas e não foram disparadas, né? Houve um intervalo de tempo entre a habilitação e o disparo, tá? Então, assim, como a gente viu, né, a partir do log simulado, a gente pode gerar várias informações estatísticas, gráficos, né, relatórios, para exatamente a tomada de decisão, né, a previsão, a avaliação de cenários possíveis, que é o objetivo, é um dos grandes objetivos de se realizar uma simulação, né, para responder questões futuras, né, questões e se, né, então, de cenários. Eu também realizei aqui um outro exercício, né, de simulação Monte Carlo, variando, por exemplo, aquela taxa de chegada de cases, tá? Então eu usei o mesmo log, só que ao invés de realizar uma vez só com aquela taxa, né, de 3 horas, eu variei, tá? Então eu botei aqui um conjunto de taxas de chegada para fazermos exatamente esse exercício. E se as taxas variarem, como vai se comportar lá o meu modelo, né, o meu ambiente? Então, eu fiz aqui um programinha, né, onde ele vai guardar para cada execução as informações que a gente vai precisar para mostrar, né, do resultado de cada log, né, o tempo de execução total, mediana, tempo de processamento por cases, árvore de transição e tudo que você quiser ir guardando dessas simulações. Então, é uma simulação já mais lenta, né, porque ela roda várias vezes. Aí aqui vocês podem ver que ela inicia, né, a primeira simulação, deixei o default de 100 threads lá, e ela termina a primeira simulação e já começou a segunda, né, no laço lá, e faz todas, tá? Então, ela chegou aqui ao fim. E a partir, né, das informações que eu coletei dessas simulações, novamente, a gente pode gerar gráficos, relatórios para fazer as análises e as tomadas de decisão. Então, aqui eu montei um gráfico de linha apresentando o tempo total, né, do log para cada simulação. Então, inicialmente, né, quanto mais espaçado foram as chegadas de novos casos, mais o log demorou. Então, meio que se comportou como uma reta aqui, né? Que o tempo total do log é em dias e a taxa de chegada em horas, que foi o que a gente variou, né? Lá na entrada. Outro gráfico que eu achei interessante fazer foi um gráfico de linhas, né, apresentando a mediana do tempo de processamento dos casos para cada simulação. Então, novamente, aqui a gente tem a taxa de chegada, que foi o que a gente colocou lá no parâmetro, e a mediana do tempo de processamento em dias. Então, a gente consegue ver que com a chegada mais frequente aqui de cases, né, a mediana do tempo era mais alta e foi caindo, uma tendência de queda na mediana do tempo de processamento para esse nosso ambiente, tá? Eu
também fiz aqui um box plot, né, que eu gosto bastante, apresentando essa mesma informação para cada simulação, né, para a gente ter uma ideia aqui também de como se comportou aqui o tempo de processamento, né, dos cases, né, nas 7 simulações. Então, nós temos aqui, né, que também com a simulação dos cases chegando com mais frequência, né, nós temos aqui uma mediana, um espalhamento maior aí do tempo de processamento, que foi, digamos assim, ficando num outro formato, né, digamos, uma mediana menor e os dados mais compactos, né, com o espaçamento da chegada dos cases, tá? Também eu imprimi aqui o mesmo gráfico de pizza, né, com as transições com problemas. Então, para cada log simulado, eu de novo exibi aqui aquele gráfico de pizza, né? Então, a gente vê aqui para o log simulado 1, as transições que deram problema, no log simulado 2, o log simulado 3, a gente já começa a ver que com o espaçamento também da chegada de casos, a quantidade menor de transições, né, com problemas. No log simulado 4, também já diminuiu. O log simulado 5 já foi um pouco diferente. O log simulado 6, de novo, diminuiu. E o log simulado 7 também, né, diminuiu, tá? E aí eu juntei todas essas informações também, né, da quantidade de transições com problemas, né, e construí um gráfico de linha para mostrar a quantidade de vezes, de total, né, de transições com problema, não só transições com problema, porque uma transição pode ter tido problema várias vezes, né, vários intervalos onde aconteceu. Então, é uma soma total por simulação, tá? Cada uma das simulações. Então, a gente vê, né, que a quantidade total também, com a chegada de cases mais frequentes, é maior nas transições, e foi caindo e uma tendência de queda e estabilização, né, com espaçamento aí da taxa de chegada de cases, tá? Então, isso é o que eu queria apresentar para vocês em relação à simulação Monte Carlo.